Primeiramente, bom dia a todos. Em nome de Deus e da Constituição Federal, declaro aberta esta sessão ordinária no dia de hoje, dia 11 de dezembro de 2025. E passo a palavra à vereadora Ketty para ela fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Bom dia a todos. Bom dia. Que Deus nessa manhã possa falar aos nossos corações em João capítulo 13, versículos 4 e 5. Levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Esse texto é um texto muito forte. É um exemplo que o Senhor Jesus nos deixou aqui por meio de sua atitude. Eu fico impactada com esse versículo porque ele nos ensina que a humildade nos faz melhor do que tudo, mas nos torna parecido com Jesus. Então, seja humilde, independente da sua função ou posição. Naquela época, a função de lavar os pés era uma função de servo. E a atitude do nosso mestre nos ensinou o valor da humildade. Amém? Amém. Passo a palavra ao primeiro secretário, o vereador Roberto da Paz, para fazer a leitura do quórum desta sessão. Bom dia a todos e todas, pessoal do plenário, os vereadores e vereadoras, bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma sessão. De forma formal, eu gostaria de chamar Valéria Braz, presente. Tati, Presente. Elias, Presente. Nildo, Presente. Natan, Presente. Ketty, Presente. Dãozinho, Roberto, Presente. presente também. Obrigado a todos e todas. É só justificando a falta do vereador Joaquim Marques. Houve um imprevisto na estrada, ele estava hoje de manhã e talvez chegue um pouco atrasado, mas pode ser que ele chegue ainda. Continuando, a ata já foi postada no grupo, todos tiveram acesso e agora eu passo a palavra para a senhora Kelaine para fazer a leitura dos requerimentos apresentados. Requerimento de número 112. Requeiro à mesa ouvir do plenário Metódio Gomes da Silva
e cumpridas as formalidades, que seja feito um apelo ao senhor prefeito, Dr. Ismael Quintino, para que sejam tomadas providências junto ao governo do Estado de Pernambuco quanto à reforma geral, revisão das instalações elétricas e serviços de limpeza e organização do mercado público de Jatiuca e do mercado público de Santa Cruz da Baixa Verde. Este requerimento surge devido às diversas solicitações feitas pelos moradores, tanto da comunidade de Jatiuca quanto da sede do município. A população tem demonstrado preocupação com as atuais condições dos mercados públicos, que se encontram em situação inadequada, apresentando problemas estruturais, instalações elétricas comprometidas, falta de organização e limpeza insuficiente. O mercado público é um espaço essencial para o comércio local, para a circulação de trabalhadores e para o abastecimento das famílias. No entanto, os problemas relatados tornam o ambiente inseguro, insalubre e prejudicam diretamente os comerciantes e consumidores que utilizam esses locais diariamente. Há relatos de fiação exposta, risco de curto-circuito, infiltrações, estrutura deteriorada e acúmulo de resíduos, o que evidencia a necessidade de uma intervenção urgente. Diante da gravidade da situação, torna-se indispensável que o Poder Executivo, em parceria com o governo estadual, tome as medidas cabíveis para garantir a reforma e a adequação dos mercados, assegurando condições dignas, seguras e adequadas de funcionamento. Portanto, este vereador, atendendo aos pedidos da população e preocupado com o bem-estar coletivo, solicita urgência na adoção das providências necessárias para garantir que esses espaços voltem a cumprir sua função social de forma segura e organizada. Nathan Fontes, vereador. Tem outro que é requerimento de número 113. Requeiro à mesa, ouvido o plenário Metódio Gomes e cumpridas as formalidades, que seja feito um apelo ao senhor prefeito, Dr. Ismael Quintino, para que observe com um olhar especial a necessidade da construção de um matadouro público municipal em Santa Cruz da Baixa Verde, bem como avalie a possibilidade de buscar parcerias junto ao governo do Estado para viabilizar essa importante obra. Justificativa. Este requerimento é fruto de inúmeros pedidos da população de Santa Cruz da Baixa Verde, que há anos tem reivindicado a implantação de um matadouro público no município. A falta dessa estrutura tem gerado transtornos tanto para os consumidores quanto para os comerciantes, que dependem de condições adequadas e regulamentadas para o abate e distribuição de carnes. Santa Cruz da Baixa Verde tornou-se referência regional pela venda de carne com preço mais acessível, favorecendo o orçamento das famílias e fortalecendo o comércio local. No entanto, sem um matadouro próprio, o município enfrenta limitações que afetam diretamente a qualidade, o controle sanitário e a segurança alimentar. Além disso, o vereador tem recebido diversas mensagens e notificações por meio das redes sociais, especialmente pelo Instagram, onde a população clama pela urgência desse equipamento público. Diante dessas manifestações, esta demanda está sendo trazida de forma oficial para deliberação da Casa Legislativa. A construção de um matadouro público, além de atender a uma necessidade antiga da população, também contribuirá para a geração de emprego e renda, o fortalecimento dos produtores locais, a organização do setor e o cumprimento das normas sanitárias vigentes. Nathan Fontes, vereador. É o requerimento do vereador Nathan chegando em minhas mãos. Eu pergunto se você quer fazer uso da palavra. Queria só reforçar. Fica à vontade. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, o pessoal que nos acompanha. Na minha palavra, eu queria só reforçar aqui 2 requerimentos que foram feitos
no longo desse ano que se passou, que é uma passagem molhada ali no distrito de Jatiuca, nas casinhas populares ali de Jatiuca. Queria que o prefeito colocasse como prioridade. A gente sabe a situação que se encontra aquele pessoal, que até para o carro com abastecimento de água para chegar lá é difícil o acesso. E queria também reforçar aqui outro requerimento que foi feito pela minha pessoa, que é o calçamento na rua das casinhas populares aqui de Santa Cruz da Baixa Verde, que fica ali abaixo da creche. Então, minhas palavras são essas. Muito obrigado. Muito bem, vereador. Vou colocar os 2 requerimentos do vereador em votação. O requerimento número 112 e o requerimento 113. Né? Roberto, como você vota o requerimento do vereador Natan? Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem, vereadora Valéria Braz. Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem, vereadora Tati. Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem, vereador Elias. Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem, vereador Nildo. Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem, vereador Natan. Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem, vereadora Ketty. Parabéns, Natan. Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem, então o requerimento do vereador Natan aprovado por unanimidade. Requerimento número 114. Requeiro à mesa, ouvido o plenário Metódio Gomes da Silva e cumpridas as formalidades regimentais de praxe, que seja feito um apelo ao senhor prefeito, Dr. Ismael Quintino, no sentido desse providencial necessário para que seja feito o calçamento em pedra bruta no sítio Olho d'Água, próximo à chácara de Chico de Louro. Justificativo oral, João Batista Tomé Eloy, vereador. Bom, esse requerimento ele trata-se de um trecho, né, ali no sítio Olho d'Água, próximo àquela chácara de Chico de Louro, ali logo na entrada, que quando chove, né, ele sofre muito lá por causa da lama. E é um trecho pequeno, né, chega em torno de 45 a 50 metros, né, foi a pedido dos moradores de lá, e aí por isso que eu peço aqui a compreensão dos nobres colegas para que esse requerimento seja aprovado e depois encaminhado ao executivo. Passa a palavra ao vereador Roberto. Como é que você vota o requerimento, Roberto? Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem, vereadora Valéria. Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem, vereadora Tati. Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem, vereador Elias. Voto sim, senhor presidente. Muito bem, vereador Nildo. Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem, vereador Natan. Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem, vereadora Ketty. Parabéns, senhor presidente. Conheço esse pedacinho ali, é necessário esse calçamento de pedra bruta e eu voto sim. Muito obrigado, vereadora. Então, requerimento aprovado por unanimidade. Próximo. Requerimento de número 115. Requeiro à mesa, ouvido o plenário Metódio Gomes da Silva e cumpridas as formalidades regimentais de praxe, que seja feito um apelo ao senhor prefeito municipal, Dr. Ismael Quintino, no sentido desse providencial necessário para que seja feita a pavimentação e o saneamento da rua Inácio Ramos de Oliveira, no bairro de Cícero da Água. A presente solicitação ao Executivo se faz baseada no pedido dos moradores da referida rua, que por várias vezes pleitearam as devidas melhorias para o seu bairro. Valéria de Moura Lima, vereadora. E requerimento de número 16. Requeiro à mesa, ouvido o plenário Metódio Gomes da Silva e cumpridas as formalidades regimentais de praxe, que seja feito um apelo ao senhor prefeito, Dr. Ismael Quintino, no sentido desse providencial necessário para que seja feita a reconstrução da passagem molhada do sítio Conceição, próxima à residência de Essênio Borrego. Justificativo oral, Valéria de Moura Lima, vereadora.
e requerimento de número 117. Requeiro à mesa, ouvido o plenário Metódio Gomes da Silva e cumpridas as formalidades, que seja feito um apelo ao senhor prefeito, Dr. Ismael Quintino, no sentido desse providencial necessário para que seja dado continuidade na pavimentação e no saneamento da rua João Roque da Silva, no trecho que liga a Secretaria de Educação até Zé de Tana, depois da fábrica Brejeira Melo. Justificativa oral, Valéria de Moura Lima, vereadora. O requerimento da vereadora Valéria Braz, chegando em minhas mãos. Pergunto se ela quer fazer uso da fala. Fique à vontade. O 115 já tem a justificativa e o 116 e 17, vou falar. Tanto um como o outro foi procurada para fazer o pedido da passagem molhada e a reconstrução dessa passagem molhada, para que o trânsito de carro facilite mais, fique mais elevada. E o 117 me procuraram para cobrar ao gestor essa pavimentação e saneamento para que seja dada sequência, onde irá facilitar para todos. Obrigada, presidente. Muito bem, vereadora. Vou colocar os 3 requerimentos da vereadora em votação. Quem quiser falar alguma coisa, viu? O requerimento 115, 116 e 117. Roberto, como você vota o requerimento da vereadora Valéria? Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem. Vereadora Valéria, como você vota os seus requerimentos? Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem. Vereadora Tati? Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem. Vereador Elias? Voto sim, senhor presidente. Muito bem. Vereador Nildo? Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem. Vereador Natan? Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem. Vereadora Kete? Parabéns, vereadora Valéria, eu voto sim. Muito bem. Requerimentos da vereadora Valéria Braz, todos aprovados por unanimidade. Só vou corrigir aqui o... Oi? Sim. Bom, pessoal, chegamos à última sessão ordinária, né, do ano, com 117 requerimentos, né, mais de 23 projetos de lei também, e como foi colocado no grupo, né, o Executivo mandou a resposta dos últimos requerimentos, né, como foi visto aí. Alguns já foram executados, outros infelizmente ainda não foram, né, mas vamos continuar lutando, né? Mas que a gente encerra aqui com a última sessão ordinária com a sensação de nosso dever cumprido, né? Muitos requerimentos, acho que nunca teve na legislatura, num ano só, tantos requerimentos apresentados. Então isso mostra a nossa responsabilidade e o interesse de melhorar a vida de cada cidadão aqui em Santa Cruzense. Então desde já quero parabenizar todos os vereadores, vereadoras aqui na casa pela sua preocupação com o interesse público, com a população, né? E vamos correr atrás para que esses requerimentos, se não todos, mas a maioria, sejam executados pelo Poder Executivo. O Poder Executivo também nos mandou, né, algumas respostas aí, como eu já falei, e nisso nós encerramos aqui o ano. Mas existe o último projeto aqui, né, que é a lei orçamentária, que há mais de 40 dias, já acho que mais de 50 dias, né, que ele está nesta casa. E hoje nós vamos colocar em votação, mas antes quero voltar aqui e esclarecer alguns pontos da última reunião, da última sessão que tivemos aqui, principalmente por conta desse projeto de orçamento, né. Na última reunião, o vereador Elias apresentou, né, de uma forma oral, mas algumas emendas ao orçamento, né, e depois o vereador Natan pediu vista em uma das emendas, fazendo com que a gente interrompesse aquele processo de votação. Porém, depois consultei o setor jurídico aqui da Câmara e, baseado no regimento da Casa,
a forma que ocorreu a apresentação das emendas naquele momento não eram de acordo com o regimento da casa, né? Então procurei o vereador Elias, expliquei a ele que não tinha sido obedecido o regimento da casa e da forma que foi apresentada aquelas emendas, assim como a votação, como o pedido de vista, o vereador Natan, todos foram anulados. E pedi para o vereador Elias fazer novamente as emendas de uma forma correta, seguindo o regimento, assim como o novo colega fez, né, com a ajuda da assessoria da casa, assessoria jurídica, e obedecendo ao regimento, né, que diz que tem que apresentar as emendas por escrita 48 horas antes na Secretaria da Câmara, sendo protocolado e encaminhado também à mesa diretora. E assim foi feito de uma forma legal. E hoje, volto a dizer às pessoas que estão nos assistindo, que assistiram à última reunião, que essas emendas, assim como mais uma emenda que o vereador também acrescentou, será agora discutida e votada para que em seguida possamos colocar o projeto do orçamento de 2026 em votação. E desde já, como o vereador Elias apresentou as emendas, vou passar a palavra para o vereador para ele fazer uma fala em cima das emendas, quais são os seus objetivos, para em seguida eu colocar as emendas em votação. Vereador Elias, você está com a palavra, fique à vontade. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, quero aqui agradecer a Deus por estarmos aqui e cumprimentar todos os nobres vereadores na pessoa do seu presidente, sua excelência. E também quero cumprimentar todos os presentes aqui no plenário, como também cumprimentar todos que estejam nos acompanhando através do blog Baixa Verde Notícias. Senhor presidente, o senhor já explicou muito bem, e para não me delongar tanto, como a gente já tratou em outra ocasião a respeito das emendas, eu só transcrevi para o papel, e o objetivo é que a gente destine um percentual de valor da lei orçamentária a algumas pastas que eu particularmente entendo que seja necessário para o encaminhamento do bom serviço do nosso ano de 2026. Então, como já foi falado em outra ocasião, a minha ideia é o seguinte, para que todos relembremos. Hoje, o gabinete do prefeito, ele dispõe de um valor de R$ 1.994.000, pelo texto de origem que veio da Câmara, e a minha proposta é que desse R$ 1.994.000 seja retirado 94.000 dessa pasta, gabinete do prefeito, e seja destinado dos 94.000, R$50.000 para o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança, R$50.000, e R$44.000 seja destinado ao Fundo Municipal de Assistência do Idoso. Nesse caso, os 94.000 que saem de uma pasta, ele passa a adentrar na outra pasta, porque na verdade o que a gente não entendeu, e nesse sentido eu peço até desculpas, a gente nunca tratou, ou eu nunca tratei anteriormente de uma lei orçamentária, e eu acreditava que a gente poderia tirar de qualquer que fosse aqui os itens, mas Sua Excelência depois me ligou e falou muito bem que, a depender do código que aqui tem, a gente não pode sugerir retirada. Isso vai de contra a lei de diretrizes orçamentárias. Quanto ao custo pessoal, a gente não pode retirar, então já tem um código aqui discriminando. Por exemplo, o código 319000. Então isso quer dizer que esse dinheiro vai ser gasto com custo pessoal. E aí, como eu não fiz essa divisão, a gente veio, agradeço mais uma vez aqui ao nosso assessor, e a gente conseguiu fazer tudo a questão burocrática da maneira legal e que não vai sofrer nenhuma ilegalidade nesse sentido. Então, nesse caso, foi retirado, pela minha sugestão aqui, R$94.000, de onde se pode retirar do gabinete do prefeito,
e vai ser destinado a essas duas partes, 50 mil, para que as pessoas nos acompanhem, 50 mil destinado ao Fundo de Assistência à Criança, Direitos da Criança, e 44 mil ao Direito do Idoso. A minha outra sugestão, na outra ocasião, na outra reunião, era que se fosse retirado do Departamento de Procuradoria Jurídica, que a partir de 2026 vai contar com um percentual de 611 mil reais. Só que pelo código aqui, a gente poderia retirar dessa pasta apenas 10 mil reais, porque 601 mil reais é destinado apenas para pagar custo de pessoal. Inclusive eu acompanhei essa semana em um grupo de WhatsApp que o município hoje conta com um contrato de 1.300.000 reais para fazer esse tipo de serviço. E aí eu não sei se é somente para 25, eu não sei se é para 26, mas não quero entrar muito porque eu não, de fato, eu não me ativo a essa questão. Então, a gente mudou de perspectiva no sentido de onde a gente ia retirar os valores para acrescentar nas outras emendas. Então, ficou da seguinte maneira, para que Suas Excelências me acompanhem. A primeira emenda, a emenda modificativa número 1, ela acrescenta um percentual de 44 mil reais na manutenção de atividades do Conselho Municipal do Idoso, e ela retira, no seu artigo 2º, 44 mil reais do gabinete do prefeito. Essa é a emenda número 1. A emenda número 2, o seu artigo 3º, ele acrescenta 50 mil reais ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança, e ele retira esses 50 mil reais, até porque se eu estou destinando o dinheiro, eu tenho que dizer de onde vem. Isso é a sistemática da nossa lei orçamentária e da nossa gestão enquanto política. A gente, para dizer para onde vai, tem que dizer de onde vem. O dinheiro tem que sair de algum lugar. E aí eu particularmente entendo que o valor anterior, o valor original, conforme veio do Poder Executivo, ele constava com um valor de 12 mil reais para o Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança. Então, se a gente pegar esses 12 mil reais, é para ser aplicado durante o ano inteiro. Então, fica R$1.000 por mês para que seja usado, ou seja aproveitado, usado esse dinheiro em benefício do Fundo Municipal de Defesa do Direito da Criança. Então, eu particularmente julgo que é muito pouco, embora a gente saiba que o dinheiro nunca vai dar para tudo, mas 12 mil reais é um valor irrisório. Na verdade, é quase que nem o dinheiro. Então, assim, a minha sugestão, e é por isso a emenda, é que a gente destine desse 1.994.000, 50 mil reais, para que seja acrescido nessa pasta, no Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança. E aí, no caso, a emenda sendo aprovada, o nosso Fundo Municipal de Direitos da Criança, ele passa a constar com um valor de 62 mil reais, muito pouco ainda, mas já é alguma coisa, e é melhor do que 12 mil, com certeza 62 mil reais. E nesse caso, o artigo 4, ele diz de onde vai sair o dinheiro, justamente desse 1.994.000 reais, que é do gabinete do prefeito. A emenda número 3, ela acrescenta um valor de 170 mil reais no Departamento de Desporto e Lazer, ou seja, a nossa Secretaria de Esportes, o qual nós todos votamos aqui, não sei se fevereiro, março, votamos criando uma secretaria. E até a época foi motivo de disputa política mais do que uma disputa técnica. Todos nós aprovamos, mas todos nós sabemos que para que seja feita alguma coisa tem que ter dinheiro. Isso aí é o mínimo, isso é o óbvio. E por que eu estou dizendo isso? Tem mais de 3 meses que eu mandei mensagem para o nosso secretário, meu amigo Brito, mandei mensagem para ele,
Suene, bom dia, tudo bem? Mandei mensagem para a Brito e pedindo uma bola para o pessoal do sítio, e algumas bolas. Aqui existe muito campo de sítio. O pessoal precisa fazer um torneio, aí pede patrocínio, pede bola, pede rede, porque é necessário para a nossa movimentação. Uma secretaria, ela não funciona sem dinheiro. E aí, de acordo com o texto original, o valor destinado a essa secretaria era 330 mil reais. A minha sugestão é que seja acrescentado a essa secretaria 170 mil reais. Que o valor, com o valor modificado, passa a constar com um valor de 500 mil reais para que seja destinado à nossa pasta de esporte, o qual todos nós apreciamos, inclusive sempre falamos bem. Só que volto a dizer mais uma vez que não se dá para fazer nada sem dinheiro. Tem 3 meses que eu pedi algumas bolas e eu sei que não é por má vontade do secretário. Se hoje a pasta não conta com dinheiro, para ele mandar a bola ele teria que tirar do bolso dele. Então é justamente isso, talvez o nosso grande poder nesse sentido é destinar e depois até realmente, Brito, vê se consegue desenrolar a bola para o pessoal de tal lugar, uma rede, e aí a pasta dispondo de um valor melhor, com certeza ele vai atender nossa solicitação. Porque hoje o que acontece? Falo pelo esporte. Geralmente quando o time precisa de uma bola, ele pede ao vereador. O vereador arruma uma bola. E o vereador vai tirar do orçamento dele para atender aquela necessidade. Isso é fato. Então, a ideia é justamente que a gente destine um percentual àquela pasta que a gente tem interesse para que ela consiga realizar melhor suas atividades. Esse valor, como eu sugiro aqui acrescentar 170 mil, eu tenho que dizer de onde vai ser tirado esse valor. No artigo 6 da nossa emenda número 3, ele diz que esses 170 mil reais ele será retirado da reserva de contingência. E para que todos nós entendemos, para que a população que esteja nos acompanhando entenda, o que é reserva de contingência? Reserva de contingência é um valor que o executivo deixa reservado para caso aconteça qualquer situação que fuja à normalidade, uma situação calamitosa, uma situação que de fato exija que seja tomada atitudes de imediato, é destinado esse valor para isso. Fica o valor reservado, ele não é utilizado, ele apenas fica reservado para aquilo. Foi destinado para esse fundo de reserva, no caso reserva de contingência, 1 milhão, o valor original que veio do chefe do executivo. Destina-se R$1.104.846 para isso. Ou seja, caso haja uma necessidade extrema, e aí realmente a necessidade extrema, algo que fuja à normalidade, volto a dizer, o poder público, no caso o chefe do executivo, o prefeito, ele pode utilizar esse valor. Porém, o que é que diz a lei? Se até junho não surgir nada adverso, e confiado em Deus nunca há de surgir, se até junho não surgir nada que seja necessário utilizar desse valor, o prefeito pode usar isso, R$1.104.846, ou seja, ele pode utilizar esse valor conforme o entendimento dele, conforme o que ele julgue que seja prioridade. E a minha ideia é justamente isso. Se o dinheiro está ali reservado e se até junho não for utilizado, que a partir de junho, naturalmente, passe a secretaria a contar com mais esse valor de R$170 mil. Então, o valor que é R$330 mil passa a contar com R$500 mil, que aí sim a gente pode voltar a dizer, qualquer pessoa que peça uma bola, peça um terno, peça um patrocínio, peça uma rede, a secretaria ela vai ter mais condições de atender a essas necessidades. Dando continuidade, a mesma questão é a respeito da manutenção das atividades de cozinha, com o valor original do prefeito que foi mandado. A cozinha comunitária ela conta com um valor de R$257 mil para ser usado durante o ano. E isso dividido por 12 fica pouco mais de R$20 mil. Não tem precisão exata.
mas fica mais ou menos isso. Eu conversei com algumas pessoas e a demanda da cozinha comunitária é muito grande. A cozinha comunitária ela atende Santa Cruz, ela atende Jatiuca, é uma pasta que realmente necessita. Qual é a pasta que mais precisa de dinheiro? É a pasta da assistência social, porque é de fato onde as pessoas não têm condição, inclusive, de se alimentar. Então, assim, a minha sugestão, e aí é como eu estou dizendo, cada um analisa de uma maneira, a minha sugestão é que seja acrescido, ou seja, seja acrescentado um valor de R$243 mil a essa secretaria, a essa atividade de manutenção da cozinha comunitária, que vai ser, por óbvio, destinada à Secretaria da Assistência Social, ao Fundo de Assistência Social, um valor de R$243 mil a mais, que a cozinha comunitária ela passa a contar, no caso sendo aprovada a nossa emenda, ela passará a contar com um valor de R$500 mil. Então, o que eu quero dizer? Se hoje a cozinha comunitária já faz um serviço extraordinário, quero aqui inclusive parabenizar as meninas que fazem, ao pessoal, as meninas e os meninos que fazem o serviço da assistência social como um todo, mais especificamente nesse sentido, a cozinha comunitária. Sempre vejo pessoas, inclusive a cozinha é próxima à minha residência, sempre vejo na hora do almoço as pessoas descendo com suas marmitas e vindo para casa com sua marmita e almoçar. Então, assim, vai porque precisa. Então, eu imagino que seja uma pasta que de fato precisa ter orçamento. Não se faz nada sem dinheiro. Essa é, infelizmente, a nossa realidade. Então, um valor de R$500 mil, nesse caso, ele por 12 passaria a ter mais dinheiro, não sei, mais de R$30 mil. Então, se com 20 mil já fazem milagre, com 30 seria melhor para todo mundo. Acredito que seja isso o nosso grande objetivo. E, no caso, o artigo 8º, ele diz de onde o dinheiro vai cair, vai sair pela propositura da minha emenda, vai sair dessa reserva de contingência que eu já falei anteriormente como funciona, vai sair um percentual de 243 mil e no final de contas, para que todo mundo acompanhe, estou falando até mais vagaroso para que as pessoas não fiquem quase com nenhuma dúvida. Se tiver, pode me perguntar que a gente tenta resolver. No final, a reserva de contingência que hoje, pelo projeto original, conta com R$1.104.000, ela vai ficar com R$691 mil ainda. Se houver, nesse caso, a partir de... Não, na verdade ela vai continuar com R$1.104.000, porém, a partir de junho, se não houver nenhuma necessidade, esse valor ele vai ser redistribuído. E o município passará ainda a contar, destinando 243 mil para a cozinha comunitária, 170 mil para o esporte, ele ainda contará nesse reserva de contingência com o valor de R$691.846. Essa é a emenda número 4. Para finalizar, senhor presidente, a última emenda, já que foi realmente, tive que apresentar, aproveitei e estou sugerindo aqui a emenda modificativa número 5. Por quê? Porque o projeto original ele diz que o município ele vai contar com uma suplementação de 40%. E aí eu até já tinha conversado quando aquela senhora e aquele senhor da contabilidade veio nos dar uma aula sobre lei orçamentária e lei de diretriz orçamentária. E aí eu pesquisei, inclusive semana passada todos nós estivemos no congresso lá em Petrolina e inclusive na palestra de um prefeito, ele disse que 4 ou 5% de suplementação era suficiente para que o prefeito pudesse trabalhar. Eu particularmente acho que é pouco, sendo muito franco. Mas é o seguinte, o que acontece? A suplementação, para que nós entendemos, isso quer dizer o seguinte: com uma percentual de 40% de suplementação, se hoje a gente conta com uma lei orçamentária de 110 milhões de reais, a previsão de receita para o município de Santa Cruz da Baixa Verde de 2026 é uma previsão de receita, ou seja, de entrada de dinheiro nos cofres da prefeitura de 110 milhões de reais. Com 40% de margem
o prefeito pode modificar até 40 milhões, 40 e poucos milhões de reais sem ter que passar pela Câmara. E na verdade, a gente aceitando isso, a gente está dando de fato um cheque em branco ao prefeito. Não estou dizendo que ele não seja merecedor, muito menos que ele não tenha competência. Só que quando a gente faz isso, a gente está tirando a nossa competência. Porque na verdade, o grande papel do vereador é contribuir com o prefeito. Isso é o que eu imagino. Então, se durante aquele ano for preciso fazer qualquer movimentação financeira e o prefeito não mandar aqui para a nossa Câmara, inclusive, só fazendo um parênteses, a gente nunca teve dificuldade em fazer sessão extraordinária, a gente nunca teve nem dificuldade em dizer que aquela emenda, que aquele projeto era de urgência e a gente fazer o possível para votar. Não existe nenhum projeto atrasado, não existe nada. Eu, inclusive, parabenizo aqui a todos os vereadores pela boa vontade de fazer a coisa andar. Então, se a gente tem boa vontade de fazer a coisa andar, quando eu dou um cheque em branco, eu estou dizendo, cara, a minha obrigação eu estou te repassando, tu não me procura mais para nada. E aí eu vejo muita gente dizer, para que serve um vereador? E realmente a gente começa a perceber que às vezes, o vereador quer se excusar da sua obrigação, que é analisar os projetos, que é analisar a suplementação, porque o que é a diferença para que as pessoas entendam? Por exemplo, faltou dinheiro numa pasta, e o prefeito vai ter que retirar de algum lugar e colocar em outro. Isso é só isso, suplementação chama-se isso. E aí ele vai dizer, vereadores, eu preciso acrescentar dinheiro na saúde que foi pouco. Eu peço aqui às suas excelências que me deixe tirar dinheiro de tal parte e colocar em tal parte. É isso é suplementação. Então, pela boa vontade, pelo andamento desse nosso primeiro ano que estamos finalizando, eu nunca vi ninguém com má vontade de fazer a coisa dar certo. Mas a gente tem responsabilidade e a gente precisa, até para dar uma satisfação às pessoas que votaram na gente, de saber por que tal coisa não está andando ou tal coisa está andando mais. Porque é o que define-se prioridade. O orçamento é sempre, como a gente diz, é um cobertor curto. É uma coisa muito pequena para uma demanda muito alta. Isso é normal, isso é muito dificultoso. Ser prefeito de cidade pequena com certeza é muito difícil, mas isso não nos faz se eximir da nossa obrigação. Então, a minha sugestão, só para finalizar, senhor presidente, é que a gente delimite um percentual de 20% dessa suplementação, ou seja, no orçamento de 110 milhões vai ter pouco mais de 20 milhões que o prefeito vai fazer como queira. Simplesmente vai baixar um decreto e vai tirar de uma parte e colocar em outra 20 milhões, que se o orçamento for bem feito, não precisa nem disso. Mas aí a gente, na minha sugestão, a gente deixa essa percentual de 20 milhões, que é o que hoje o Tribunal de Contas do Estado sugere, é um percentual razoavelmente bom, que com uma lei bem elaborada, ele não vai ter nem dificuldade, muito menos de pedir autorização para tirar dinheiro de um lugar e colocar em outro. E quando for preciso, passando dos 20%, acredito que ninguém, dentro dos vereadores, tenha nenhuma dificuldade em a gente chegar e debater justamente porque nessa, para que nessa. Então, assim, são prioridades que a gente, enquanto vereador, a gente deve participar dessas questões junto com o nosso prefeito. Então, essas foram as 5 emendas propostas e muito obrigado pela atenção. Muito bem, vereador, parabéns pela fala. Só justificando aqui a questão, não vou defender ninguém, mas vou só falar sobre a Secretaria de Esporte, né? Só para justificar, porque o vereador aí citou o nome do secretário, já pediu várias vezes, bola, essas coisas, e aí dá a entender que ele se negou covardia. Mas temos que entender que essa secretaria ela foi criada este ano e ela não tinha orçamento, porque o orçamento desse ano foi feito no ano passado, né? Então essa secretaria esse ano ela não tinha orçamento e mesmo assim funcionou, não foi como a gente realmente esperava, porque não tinha orçamento, mas fizeram todos os esforços, né? Fizeram campeonatos, fizeram várias coisas aí. E no próximo ano, já no orçamento, já tem 330 mil para essa secretaria. Acredito que para o ano, muitas demandas, né, como o novo vereador falou aí, vai ser atendida essa questão de assistência ao esporte, material esportivo, né? Eles vão ter essa verba
Então, só justificando essa questão aí. Mas antes de abrir a discussão, eu gostaria de cumprimentar. Pois não. Me perdoe, mas foi justamente isso que eu disse. É justamente isso, e até disse que ele fez, e ele não fez porque não tem orçamento. Essa é justamente isso que... Então, eu falei só para ficar mais claro, o pessoal que está em casa entender realmente o verdadeiro motivo, né? E quero aqui cumprimentar todos os colegas aí do plenário, em especial Dr. Jonas, né, advogado aí da prefeitura, e pergunta a ele se ele quer fazer uma falinha em cima dessas emendas apresentadas pelo nobre colega vereador Elias. Fica à vontade, se quiser vir para aqui, à frente, ou quiser falar daí mesmo, fica à vontade. Para falar por aqui. Bom dia a todos, bom dia vereador, bom dia presidente, bom dia ao plenário, público presente. Eu vou pedir licença para abrir o celular porque eu estou com as emendas digitais. Se quiser usar a minha, para ficar à vontade. Eu tenho aqui impresso. É mais fácil. Isso aqui é mais prático. Bom, a gente tem aqui 5 propostas de emendas modificativas ao projeto principal. E na posição do Executivo, a ideia é pela manutenção do projeto de lei na forma como foi apresentado, e eu vou justificar o porquê. Partindo inicialmente do ponto relacionado aos 40% de suplementação já autorizado. Qual é a ideia? O município ele planeja o orçamento do ano seguinte, no caso 2026, com base especialmente no que ele vivenciou no ano antecedente, que é 2025, que estamos fechando agora. E aí, com base no que foi vivenciado até aqui, a contabilidade tem ideia já montada em relação a determinadas quantias que serão necessárias em determinadas dotações orçamentárias. E é dentro dessa experiência de 2025 que essas quantias já estão fixadas nesse projeto. O valor da suplementação em 40%, ele toma em consideração também eventuais imprevistos. Lógico que em razão do futuro que não podemos prever, é possível que determinadas demandas surjam, que determinados aportes financeiros também surjam. Então, se a gente toma, por exemplo, a hipótese de uma eventual emenda parlamentar que venha da ALEP ou que venha da Câmara dos Deputados, esse valor para ingressar no município e ter autorização de gasto, em muitas medidas precisaria de uma autorização suplementar. E aí, principalmente em ano eleitoral, a gente sabe que é necessário que o município esteja pronto para receber isso, seja por indicação de algum deputado do Executivo ou por indicação de algum deputado de qualquer dos vereadores, da base governista ou da base oposicionista. E muitas vezes, não tendo essa autorização para uso imediato ou para destinação imediata, ocorre, já vimos experiências assim em outros municípios, de o deputado alterar simplesmente a destinação dessa emenda, retirar de um município e destinar para outro. Então, a ideia de deixar o orçamento pronto, já autorizado para recursos futuros, tem também esse pensamento de deixar o município preparado para receber recursos futuros e muitas vezes recursos inesperados, porque podem surgir campanhas na educação, na saúde, na assistência social e temáticas que vão surgindo com o andamento do calendário. Então, a ideia de manutenção nessa porcentagem toma em consideração também eventuais receitas que venham a chegar ao município posteriormente. E, do mesmo modo, também dentro desses 40% já está toda a margem de eventual adaptação com o curso do ano. Se a gente toma, por exemplo, em consideração, e aí seguindo o exemplo do colega advogado que citou o município de Triunfo e as chuvas, a reserva de contingência é um tema extremamente sensível e necessário para municípios da nossa região, exatamente em razão da possível necessidade de uma reorganização municipal do calçamento, de esgotamento sanitário, eventuais chuvas danosas que venham de algum modo a causar prejuízo, como queda de muro, alguma coisa do tipo, e a necessidade de reparo imediato ou de assistência imediata por parte dos vários braços do município, saúde, educação, defesa civil, seja lá qual for. Então, a ideia de não reduzir esses pontos
como por exemplo, muitos deles aqui atacaram, afetariam, no caso, especificamente reserva de contingência e outras temáticas, seria em manter o funcionamento regular e o município ativo para, diante de um eventual alerta, poder agir. Porque imagine, em acontecendo, lógico que ninguém quer, mas em acontecendo, o município precisa agir imediatamente. E em situações como essas, perder um dia, 2, 3, uma semana, 2 meses, é muito tempo até que você retome um bom funcionamento desse município. Então a ideia da defesa do projeto no formato como está é exatamente visando a experiência vivenciada em 2025 e a projeção para 2026 e a autorização de eventuais margens de readaptação que possam ser necessárias durante o andamento de 26. Certo? E aí ainda tem essa questão dos 40%, né? Isso. Que é a questão dos 40% que eu tratei também. Que pode ser remanejado. Muito obrigado. Obrigado. Quer fazer alguma pergunta ao advogado? Fica à vontade aí. Pronto, se ninguém tem mais pergunta, eu vou colocar as emendas em votação. Certo? Então vamos lá. Emenda número 1. Roberto, como você vota? Senhor presidente, só para ter a clareza, vai ser 1 a 1, né? Vocês querem que eu coloque o pacote todo ou de 1 em 1? Eu preparei meu voto para votar todas juntas, senhor presidente. Eu também. Pronto, então beleza. Pronto, então eu vou colocar as 5 emendas em votação. E aí, quem quiser fazer comentários, justificar seu voto, se não, tá bom? Então vamos lá, Roberto. Como você vota as 5 emendas do vereador Elias? Mais uma vez, bom dia a todos e todas, o pessoal que nos ouve em casa. Em nome do presidente, quero saudar aqui as vereadoras, os vereadores, pessoal plenário, pessoal aqui, o jurídico da prefeitura e também na Câmara. Gostaria de, nesse momento, é um momento que ela é muito importante porque, a depender de como proceda a nossos pontos de vista, ele deve, sobretudo, ter o respeito livre e democrático, de direito de todos nós que temos nesta casa. Seguindo isso, eu gostaria de reconhecer o esforço e o cuidado do companheiro Elias, mas como gosta de ser chamado Liga. E fica aqui o meu reconhecimento do cuidado e do esforço que você tem no sentido de equilibrar as pastas no que se refere ao orçamento. Né? Fica aqui o meu respeito nesse sentido. Porém, leve em consideração também a questão do jurídico da prefeitura, que nos traz aqui de uma forma muito clara, no sentido de execução com base numa experiência já vivenciada deste ano. Então, por isso, esses números indicados para o próximo ano, 2026, que eles possam seguir. Né? Isso para mim está claro. E outra questão é que, no meu ponto de vista, não tira o poder do cada parlamentar de acompanhar a execução desses determinados recursos, independentemente de que pasta esteja. Né? Então é necessário que a gente, até mesmo pela questão do prazo que temos, é necessário que a gente possa estar encaminhando essas pautas, né? Assim, sobretudo essa pauta orçamentária. Então, com base nisso, eu quero, de forma direta, até porque no que se refere a uma outra questão, que é a questão dos 40%, que é a suplementação, é algo que já fomos vivenciados e já foi aprovado. Então, acho que a lógica, ela nem deveria estar nesse momento, porque já se foi, como popularmente diz, essa página já foi virada. Mas em consideração ao nobre colega
Elias, vereador, e em consonância com o presidente, então aceitou para que possa ser apreciado novamente. Mas, no meu ponto de vista, esse assunto está resolvido. E o que se refere às emendas, com todo o respeito que tem a oposição e o cuidado para equilibrar essas questões financeiras sobre as pastas, com todo o respeito, mas infelizmente eu vou seguir a pauta oriunda do Executivo, que eu voto para a permanência da pauta do Executivo como ela se encontra na íntegra. Então, meu voto é nesse sentido, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, nesse caso, o vereador tem que dizer sim ou não. A respeito das emendas. Pronto, deu a entender que ele vai votar no projeto original, mas aí, o vereador pode citar. Sim. No sentido sobre as emendas, o meu voto é contra as emendas. Muito bem, vereador. Ficou claro agora. Passar a palavra para a vereadora Valéria Braz. Como você vota as 5 emendas do vereador Elias do orçamento? Bom dia a todos. De acordo com o que o amigo nobre Roberto já falou, eu também voto contra. Muito bem, vereadora. Passa a palavra para a vereadora Tati. Como você vota as 5 emendas do vereador Elias? Obrigada, senhor presidente. Gostaria de fazer um breve comentário. Tendo em vista que já tem aí uma porcentagem de 40% para a gestão fazer esse manuseio desse dinheiro, né, tirar de tal lugar, botar em tal lugar, conforme ele for vendo a necessidade para o orçamento do ano de 2026, eu voto contra essas emendas. E gostaria de dizer também, vereador, que isso não tira o nosso dever e a nossa obrigação de fiscalizar, de ver como está sendo colocado esse dinheiro no município. Obrigada. Muito bem, vereadora. Passa a palavra para o vereador Elias. Como você vota as suas emendas? Senhor presidente, voto sim. E só para deixar claro mais uma vez, por exemplo, esse valor que eu estou sugerindo da reserva de contingência, caso seja aprovado, ele não sai da reserva de contingência até junho. Mas meu voto é sim. Muito obrigado. Muito bem, vereador. Entendo. Parabéns. Passo a palavra para o vereador Nildo. Como você vota as 5 emendas do vereador Elias? Primeiramente, eu quero desejar um bom dia a todos, né? Boas-vindas, quero saudar toda a mesa, saudar todos os nossos colegas vereadores, saudar o plenário da nossa, que foi candidato a vereador junto com a gente, Valcilene. Dizer que é sempre bem-vindo a sua presença aqui, Val. Obrigada. Como esse tema é um tema delicado e eu não gosto de meias palavras, tenho que chamar a atenção, principalmente das pessoas que votarem em mim. Isso é um tema. Eu preciso contextualizar novamente, apesar do que o senhor já ter explicado, Vossa Excelência, o presidente já explicou de início, o vereador também já fez a explicação, preciso contextualizar os ouvintes. Na última sessão foram apresentadas emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual, pelo vereador Elias. As emendas foram apresentadas uma pequena falha regimental, essa falha foi sanada, a votação foi anulada, ela foi recuperada agora nessa sessão. As formalidades foram cumpridas e foram apresentadas as 5 emendas do projeto originário que veio do Executivo. Isso é o orçamento para 2026. É um tema muito importante, eu digo que é o mais importante talvez do nosso ano legislativo, porque aqui nós, vereadores, representantes do povo, vamos entregar na mão do prefeito um orçamento para que ele possa administrar durante todo o ano de 2026. Certo? É com base no que sai daqui que ele vai fazer os projetos e a execução daquelas ações que ele planeja para o nosso município. Né? Eu preciso também reconhecer o trabalho feito pelo vereador, colega de bancada, muito competente, fez um esboço minucioso do projeto e apresentou
apresentou aqui as emendas deles adotando os critérios que, segundo ele e o seu entendimento, funcionaria melhor. Não só para a gestão, mas como também, eu acho que aqui a intenção principal dele é essa, não só para a gestão, mas para também a população. No entender dele, esse redirecionamento de recursos seria melhor para a população. Por outro lado, nós temos que entender também que a gestão, ela preparou esse estudo, não saiu da caneta do prefeito nem dos seus assessores, sim uma equipe técnica, uma equipe de profissionais da contabilidade, onde foram analisados dados, projeções, limites legais, compromissos que o prefeito assumiu, diga-se de passagem, promessas de campanha que precisam iniciar sua execução, agora com o orçamento mandado por ele. Temos que lembrar que ele se elegeu com a maioria dos votos e nós estamos num regime democrático onde a maioria sempre vence. E os eleitores deles votaram a favor, confiando a ele as propostas que ele apresentou. Se ele entendeu que para o auxílio do idoso o valor que está lá é o suficiente para ele atender a demanda, ok. Lembrando que ele tem essa reserva de 40% para fazer a redistribuição conforme ele entenda que vai seguindo. Se ele entendeu que o fundo da criança está suficiente, o fundo de assistência à criança e adolescente está suficiente no que foi, é a escolha dele, eleito democraticamente pela maioria. Do mesmo jeito, as outras demais emendas. E aqui eu queria falar só em uma particularmente, que seria a reserva de contingência. Para que a população entenda o que é uma reserva de contingência, ela é aquele dinheiro que você, pai de família, guarda debaixo do colchão, que caso o seu filho adoeça de repente, meia-noite, e você não tenha nem um segundo para ligar para ninguém, você tem que se virar com aquilo que você tem. Isso acontece de maneira infortúnia, não avisa. É um caso de calamidade pública, é um acidente que acontece na sua família, é qualquer outra coisa. De repente, sei lá, uma tragédia familiar, você tem que sair do seu lugar rapidamente. Então esse dinheiro é um dinheiro sagrado. Eu mesmo tenho a minha reserva, e isso é aconselhado por todos os economistas, que todo pai de família faça uma reserva. Antes de gastar, crie primeiro o seu fundo de emergência. Então isso é a reserva de contingência, que a equipe econômica preparou. Que eu ainda acho pouco. Eu acho pouco. Na minha opinião, teria que ficar 5 milhões aí de reserva de contingência. Porque nós estamos falando não de uma coisa micro, que é uma família, estamos falando de uma coisa macro, que é um município. Né? Uma calamidade pública, se vier acontecer na cidade, ela não vai esperar. Não vai esperar projeto, não vai esperar onde é que vai vir o dinheiro. Tem que ter dinheiro para atender. E aí são vidas, que o gestor ele trata com vidas de pessoas. Então, o estudo foi feito pela equipe técnica, né, profissionais dedicados, e aí vimos que eles mandaram, baseado nos estudos do passado, que a gente estuda o ano que passou, o que foi gasto, para projetar o ano seguinte. Né? E eu, como vereador, eu quero falar olhando para a Câmara, como vereador, eu tenho um compromisso com meus eleitores e tenho um compromisso maior com a responsabilidade fiscal. Esse é maior. Independente da vontade de que eu desagrade ou agrade um ou outro, não tem problema nenhum, porque o meu compromisso é com a gestão fiscal. Eu sei que se a gestão fiscal for bem feita, a gestão de todos os recursos também será bem feita. Então eu voto contra as emendas, meu voto é não, e permanece o texto da forma com que foi vindo pelo Executivo. Muito bem, vereador, parabéns pela fala. E passa a palavra para o vereador Natan. Como você vota as 5 emendas do vereador Elias? Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. Na última sessão eu pedi vista justamente para entender um pouco do que estava acontecendo. E diante disso eu fui atrás e no meu ponto de vista, no meu consentimento, eu continuo com o que veio de lá do Executivo e meu voto é não, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem, vereador, parabéns pela fala. E passa a palavra para a vereadora Kete.
como você vota as 5 emendas do vereador Elias. Bom dia a todos aqui presentes. Deixa eu saudar logo a minha colega, irmã em Cristo, Valcimene. Não sei se ela vai ficar até o dia da reunião. Obrigada por sua presença. Seja bem-vinda à nossa Casa Legislativa. Saudar a filha de Vanilcinho, Clarinha. Muito bem, Clara. Venha conhecer nosso trabalho aqui na Câmara e a todos presentes. Sobre as emendas do nosso nobre colega vereador Lica, eu quero dizer que eu estou aqui nessa Casa de Leis como fiscal do povo. E o prefeito, né, será fiscalizado sim. Mas ele vem mostrando serviço, né? Vem mostrando serviço à população e o seu nome é trabalho durante todo esse ano de 2025. Então eu tenho orgulho de dizer que Santa Cruz, ela cresceu e está no rumo certo. E sobre a palavra que o vereador falou aí, que nós estaríamos dando carta branca ao nosso gestor, ao nosso prefeito, nós não estamos dando carta branca a ele e ao mesmo tempo sim, justificando o que eu falei agora, o seu nome é trabalho. Acredito que como ele trabalhou corretamente durante esse ano de 2025, ele fará um excelente trabalho durante esses próximos anos. Acredito que o advogado ele fez os cálculos em cima do que foi gastado, né, nesse ano de 2024 e sabemos que temos a suplementação dos 40%, então, diante dessa suplementação dos 40%, eu sou contra as emendas do nobre colega vereador. Muito bem, vereadora, parabéns pela fala. Então, terminada a votação, 6 votos contra as emendas e 1 voto a favor das emendas. E assim as emendas não prevalecem. E aí em seguida vou colocar o projeto em votação. Desde já, quero parabenizar o vereador Elias, né, pela sua atitude. Isso foi bom, teve essa discussão, com certeza ele aprendeu, nós aprendemos. E vamos levar uma sugestão para o Executivo que no próximo ano, quando forem elaborar o orçamento de 2027, que faça um orçamento participativo, né, que venham aqui para a Câmara, que convoque a população, os vereadores, para que no momento certo cada um dê sua sugestão, né, para quando chegar no final da aprovação, chegar a um projeto bem enxuto com as necessidades da população e também o ponto de vista de cada vereador. Então, vereador, muito parabéns, viu? Quero dar parabéns a todos aqui. A democracia prevalece sempre, né? Então, foi aberto o espaço para todos, como será sempre assim, enquanto eu estiver aqui na gestão. E agora eu coloco um projeto em votação, a LOA de 2026, a Lei Orçamentária Anual para 2026. Vou começar agora do outro lado, Roberto. Pode ser? Pode ser. Pelas mulheres. Vereadora Kete, como você vota a lei orçamentária? Sou plenamente favorável. Muito bem. Vereador Natan, como você vota a lei orçamentária? Meu voto é favorável, senhor presidente. Muito bem. Vereador Nildo? Pela ordem, senhor presidente, já teve a votação da comissão? Já foi dado parecer escrito e naquela reunião bem anterior. Eu voto favorável, senhor presidente. Muito bem. Muito obrigado, vereador Elias. Voto sim, senhor presidente. Muito bem, vereador. Vereadora Tati. Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem. Vereadora Valéria Braz. Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem. Vereador Roberto. Eu voto sim, senhor presidente. Muito bem. Então, o projeto aprovado por unanimidade. Né? E só esclarecendo, o parecer da LOA foi dado junto com o PPA. Né? As duas comissões deram os pareceres. E por conta que o vereador Elias sugeriu mais discussões, nós prolongamos a votação para o dia de hoje. Né? Mas que deu tudo certo, então o projeto aprovado por unanimidade. Encerrada a votação da LOA, abro o segundo expediente. Não lembro que lado eu comecei, foi curtido.
Pronto, vou dar aqui a palavra ao amigo Roberto. Você tem até 15 minutos. Fique à vontade, não importa. Olá, acho que já é boa tarde, não sei ficar, é boa tarde. Quero nesse momento agradecer a Deus por mais uma sessão. Sessão essa que a gente também podemos estar avaliando, né, um pouco da caminhada, né, deste ano. Aí eu quero, na pessoa do presidente, saudar os vereadores e as vereadoras, o pessoal do plenário, o pessoal que nos ouve em casa. E minhas palavras hoje não são muitas, né? Gostaria apenas de reforçar a questão democrática, né? Que a exemplo disso foi o projeto que acabamos de aprovar. E que ela sempre foi aqui dentro dessa casa com muito respeito e os pontos de vista e os entendimentos individuais e coletivos de cada um, né? Então, esse segmento de respeito. E hoje minhas palavras, apenas eu gostaria de, além de reconhecer o esforço que o prefeito tem feito, né, junto com os seus secretariado e diretores e todos que fazem a gestão, né, do município, né. Aqui o reconhecimento pelo esforço de cada um e cada uma, né, com suas pastas diversas, né, que Santa Cruz, a gente escuta pelas as avaliações populares de forma verbal que o município está voltou aos trilhos, a normalidade está de volta, né? Mas tem os desafios, né? Tem os desafios, né, que se impõem no dia a dia ao longo do ano, e esses desafios a gente tem que ajudar a gestão a sanar esses desafios no sentido de pelo menos amenizar, né? Aí a gente sabe que a gente nunca pode tudo, né? A gente pode uma parte, mas nunca pode tudo. O bom é que se a gente pudesse fazer tudo, mas infelizmente nós não fazemos isso. Às vezes nem na nossa casa, no meio familiar, imagine nas atividades públicas do município. Mas a gente entende que, assim, no meu ponto de vista, enquanto parlamentar e também fazer parte da mesa, eu entendo que a gente avançou bastante esse ano, né? Avançamos bastante, né? Teve o empenho sobretudo e o entendimento também da oposição nesse mesmo sentido do crescimento, nas votações, no desenvolvimento, né, do município. A oposição ela ajudou bastante o executivo, também aprovando as matérias do executivo, e também a questão do conhecimento. Hoje a Câmara, né, no meu ponto de vista, hoje está num nível mais avançado se comparado anteriormente, em outros momentos anteriores. Mas aqui nesta casa a gente não classifica por profissão, né? Até porque é por apreciação pública no sentido do voto. Então, de forma natural, os entendimentos são também diferentes, as formações são diferentes. Mas o que é muito importante é que ao longo desse ano sempre houve a questão do respeito, né? Uma construção coletiva foi sempre olhando para o desenvolvimento do município. E é isso, essa é uma avaliação que eu trago, assim, da casa, né? Com compromisso para o desenvolvimento de Santa Cruz, né? E o reconhecimento do esforço e do executivo para normalizar muitas coisas, né? A gente acredito que para o ano as coisas tendem a se fortalecer mais em todas as áreas, né? É o que se espera. E a gente está aqui pronto para poder ajudar o executivo na medida do possível e ao mesmo tempo cobrar e fiscalizar e criticar se for possível, né? Se as críticas devem ser entendidas no sentido de melhoria, né? No sentido de, tu fez errado aqui. Às vezes o remédio, sempre digo aqui na Câmara, que ele é amargo, mas se não for amargo, às vezes não surte efeito. Então, às vezes é necessário a gente dizer não ou dizer sim, mas tem que continuar, né? Até mesmo pegando como exemplo as questões, quem tem família sabe, filhos, filhas, enfim,
quem é chefe de família, seja homem ou mulher, sabe, né? Às vezes a gente é preciso fazer correção no meio familiar para poder colher frutos lá na frente, né? E as correções sempre é um pouco difícil por a questão de entendimento, né? Que a gente, depois que passa a construir uma família junto, então você não manda sozinho, os filhos mandam, a esposa manda, enfim, é um convívio, né, crescente de parcerias, né, onde aprende todo mundo junto. Para finalizar a minha fala, eu acho que ainda estou dentro dos 15 minutos, senhor presidente, eu gostaria de apenas fazer um maior esclarecimento sobre uma fala que fiz na sessão que antecedeu a essa anterior. A gente estava num momento de campanha no município. E o tema mencionado, que gerou um pouco de turbulência ou de entendimentos diferentes, foi na campanha da questão do câncer de próstata, né? Então o tema principal era esse, sobre a questão. Aí eu mencionei, na época, naquele momento, eu mencionei a importância que tinha as campanhas. E aí eu falei em linhas gerais, no sentido das campanhas, seja ela de vacinação com criança, ou seja ela do colo de útero, ou seja do câncer da próstata, enfim, a valorização e a importância que tem essas campanhas para o município. E como naquele momento a gente vivenciava uma campanha sobre a questão do câncer de próstata, então apenas transferir alguns depoimentos e algumas falas de uma ou duas famílias que estavam sofrendo uma certa negligência por um ou outro agente de saúde. Isso não se aplica de forma geral, né? Então isso é só para esclarecer, né? O tema naquele momento não era o agente de saúde, era apenas a campanha, e até eu fiz algumas recomendações e sugestões que essas campanhas elas pudessem, quem acompanhar os vídeos lá atrás vai ver que tem o mesmo sentido, que elas têm um poder grande de mobilização, né? E aí entra todos os profissionais, seja da área da saúde, seja no caso, os agentes comunitários de saúde. Inclusive quero reconhecer e estender aqui os parabéns a cada um agente de saúde por o trabalho que vem desenvolvendo no nosso município, né? Até porque a gente entende que ele é a ponte entre cada família, seja rural ou seja urbana, é a ponte de cada família com a questão, sobretudo, da área de prevenção, da área de saúde, né? Então, não tenho dúvida nenhuma e quero deixar claro, aquele momento em que falei em linhas gerais foi simplesmente para todos os agentes de saúde entender que muitas das vezes a gente, quando fala, é diferente você falar ao público e você falar pessoalmente. Então, muitas das vezes a gente deve ter o respeito e a coerência e a ética para, eu não poderia falar de forma específica para não constranger o agente comunitário de saúde, que por sua vez possa precisar melhorar nas suas atividades, e nem tampouco poderia também citar como exemplo a família que disse que estava sentindo esquecida, né, por um tal agente de saúde. Então eu não posso fazer isso, eu tenho que de fato mencionar em linhas gerais, mas a gente reconhece que isso não é uma regra geral, é uma regra específica, mas mesmo quando você fala para muita gente, você tem que mencionar um pouco nas linhas gerais para que não exponha as pessoas, tanto o profissional quanto as famílias. Então fica aqui esse esclarecimento, não tenho nada contra os agentes de saúde, muito pelo contrário, as pautas, sobretudo, o professor Nonzinho lembra que teve pautas anteriores, na legislatura anterior, que foram muito complexas e a gente sempre esteve do lado dos agentes de saúde, porque a gente reconhece o trabalho que cada um faz e a importância desse trabalho para as famílias, seja rural ou seja urbana. E às vezes a gente tem que ter a sensibilidade de entendimento no sentido de crescimento. Não pode levar
em consideração o sentido de fofoca ou de achar que queremos o mal dos agentes comunitários de saúde, de forma nenhuma. Não pense isso. Aqui nesta casa, enquanto eu estiver aqui, vocês têm um amigo que vai defender todas as causas dos agentes de saúde no sentido do desenvolvimento cada vez mais forte para as famílias que cada um acompanha. Porém, jamais eu também vou me omitir a ter que, se for preciso, fazer uma fala no sentido que haja mais uma eficiência. Não quer dizer que não há, apenas eu estou apenas hoje esclarecendo um mal-entendido ou uma ação que, de fato, eu não me referi de forma específica os casos, né? Porque não poderia naquele momento falar, mas cada agente de saúde sabe aonde é que precisa ser melhorado e não cabe a mim dizer, até porque esse setor tem uma coordenação e, com certeza, a coordenação sabe onde é que esses agentes, ou quem são esses agentes, que possa estar melhorando suas atividades, suas ações no dia a dia. Então, mas, a todo modo, a gente também tem que ter a sensibilidade e, ao mesmo tempo, pedir desculpa. E que o importante é a gente crescer junto, né? Então, fica aqui o pedido de desculpa, sobretudo para aquelas famílias, aqueles agentes de saúde que não entenderam e que se sentiam ofendidos, né? Espero que tenha esclarecido e me coloco à disposição por algum eventual, algum queira me procurar na cidade ou vir aqui na casa e explico novamente com muita tranquilidade. E sem mais para o momento, um forte abraço e que vamos curtir aí. Eu não sei, senhor presidente, se a gente ainda vai ter outra reunião, mas se não for, a gente festejar aí o Natal e um fim de ano com muita alegria, com muita paz, com muita responsabilidade. E é isso, desejar um próximo ano com muita participação, muita sabedoria e com compromisso de trabalhar sempre pelo desenvolvimento de Santa Cruz da Baixa Verde e, sobretudo, a garantia dos direitos de todas as famílias, né? Seja em qualquer área que seja na saúde, na educação, sobre a mulher, sobre os direitos da criança, enfim. Espero que o ano 2026 ela venha com esse compromisso dessa casa. Então, sem mais para o momento, muito obrigado a todos e todas. Muito bem, vereador, parabéns pela fala. E realmente, só reforçando aqui a sua fala, ao longo desses anos aí, tenho visto a sua luta realmente sempre a favor dos agentes de saúde, dos funcionários em todo, né? E que houve um pequeno mal-entendido aí, mas que foi resolvido, né? O nosso colega já esclareceu. Algumas também que conversaram comigo também eu expliquei, né, a sua intenção, e nunca que a gente vai denigrir o nome de funcionários que estão trabalhando bem. Porém, tem aqueles funcionários que realmente merecem um puxão de orelha, e isso eu já disse na reunião em frente deles, que sempre eu falo diretamente com o prefeito quando eu recebo alguma denúncia de algum funcionário que está trabalhando de forma errada. Isso é normal. Assim também como eu gosto que as pessoas me procuram também e digam o que eu estou fazendo de errado, o que está achando que está errado, que recebe as críticas e procura melhorar. Passo a palavra para a vereadora Valéria Braz, você tem até 15 minutos, fique à vontade. Obrigada, senhor presidente. Quero dar boa tarde a todos que nos assistem. Começo minhas palavras agradecendo primeiramente a Deus e começar a dar os parabéns à Secretaria da Mulher pela conquista do carro. Primeiro, começando pela nossa vereadora, que estava lá muito bem, nos representou muito bem. Obrigada por ter mencionado meu nome lá, junto com Kátia, sua irmã. E parabenizar também os envolvidos pela ornamentação e organização da praça, que realmente ficou belíssimo. Então, todos de parabéns. E parabenizar também pelo selo diamante, que é como o presidente já disse, que o mérito não é só de um ou dois, e sim de todos, que nós vem representando muito bem nosso papel, e parabenizar todos. E quero também falar em relação à homenagem que seria hoje ao Senhor de Assis. Quero deixar aqui meus sentimentos à família, porém não deu para entrar hoje na pauta, mas na ata, na verdade, mas na próxima sessão vai dar certo, que acho que teremos uma extraordinária. E dizer que em requerimento vou colocar para levar o nome dele a uma área esportiva, mais que merecido, que todos o conhecem, que era bem motorista, mas era uma pessoa totalmente muito conhecida dentro de Santa Cruz. E também quero deixar, como hoje é a última sessão,
que, como eu já mencionei, que teremos uma extraordinária, né, presidente? Quero deixar aqui um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. E sem mais, para o momento, encerrar aqui minhas palavras. Muito bem, vereadora. Pegando a fala da vereadora, ela sugeriu um requerimento, né, colocando o nome do nosso esportista aqui, né, nosso saudoso Deassis Melo, como era chamado, né, Deassis Tico Melo, na futura obra aqui do nosso município, que será a Arena Esportiva. Porém, como chegou após o prazo, né, e essa regra vale para todos, eu procurei ela e pedi para ela colocar na próxima reunião, se não for esse ano, mas será no próximo ano. Com certeza está valendo o seu pedido, vereador, e a gente já deixou esse requerimento guardado para Vossa Excelência. Passo a palavra para a vereadora Tati. Você tem até 15 minutos. Fique à vontade. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos, meus colegas vereadores, o pessoal da plenária, o pessoal que nos assiste em casa. Eu sempre gosto de iniciar minha fala agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, onde a gente busca melhoria para o nosso município. Estou muito feliz com as conquistas que a gente vem tendo. Participei da entrega do carro DFD que a gente recebeu e junto dele 5 carros 0 KM para servir a nossa população. Eu fico com meu coração muito aquecido porque é muito difícil você precisar se deslocar para Serra Talhada, para Salgueiro, para Caruaru, para Recife e o transporte que você tem não ser de qualidade. Você já sai daqui sensibilizado, doente, né? Paciente, acompanhante já sai cansado, vem cansado da rotina que tem com um doente. Então, esse mínimo de conforto no transporte, isso é uma conquista muito grande. Quem ganha a população, fico aqui muito feliz, porque já passei por sufoco, e realmente só quem já precisou sabe, vai entender sobre o que eu estou falando. Parabenizar a Secretaria da Mulher, porque também ganhamos aí, né, um carro para dar uma assistência melhor às mulheres do nosso município. E gostaria de agradecer ao doutor Ismael, que tem buscado, ao deputado Luciano Duque, que tem mandado as emendas, tem atendido os pedidos de doutor Ismael, a nossa governadora, que está de prontidão, que atende. E hoje, sendo nossa última sessão ordinária, né, vamos ter extraordinária para a semana, mas de antemão já quero agradecer aqui aos meus colegas vereadores pela nossa relação, aos colaboradores dessa casa que têm nos deixado, como é que eu posso dizer, nos servido, né, da melhor forma possível, e agradeço a Deus por essa relação que a gente tem entre nós. Isso é muito importante, relação a essa de respeito, cada um com sua carga, né? Mas a gente se respeita, se entende, e isso é muito importante. Sem mais para o momento, senhor presidente, muito obrigada, e é isso. Muito bem, vereadora, parabéns pela fala, né? E só lembrando aqui, já que Valéria e Tato falou, e para quem está nos assistindo, né, dia 16, né, começa-se o recesso parlamentar, mas não impede da gente estar sempre à disposição. E provavelmente para a semana, tem uma matéria aí, não deu para entrar hoje, a gente marca uma extraordinária, né, que faz parte também dos nossos trabalhos. Continuando, passo a palavra aqui para o vereador Elias. Você tem até 15 minutos, fique à vontade. Muito obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Quero aqui novamente cumprimentar os nobres colegas na pessoa do senhor presidente, sua excelência. Novamente cumprimentar quem está aqui presente, meu amigo Valcilene, todos que nos assistem através da mídia social. Senhor presidente, primeiramente, quero parabenizá-lo, como a todos os vereadores, e principalmente os colaboradores, pela aquisição, né, pelo ganho do selo Diamantes. Foi muito importante, isso é muito bom. Isso mostra o trabalho de todos, mas com certeza a sua excelência tem desempenhado bastante para que isso aconteça. Isso é muito importante.
Também quero deixar aqui registrado meus parabéns à equipe de organização do evento aqui de Natal, da praça, está muito bonito, e a gente tem que reconhecer quando a turma dá o gás, e muitos deles têm dado muito esse gás. Isso é muito importante, quem ganha é Santa Cruz. Dando seguimento, eu só queria aqui realmente mais uma vez bater na tecla a respeito da necessidade das nossas águas. As águas estão fugindo, o pessoal está tendo muita dificuldade. Toda semana eu tenho pelo menos 2 pessoas ou mais que me procuram pedindo água, e a dificuldade está muito grande. Então, assim, a gente falou isso desde o início. Até agora não foi tomada uma medida de fato efetiva para amenizar, mas eu espero e peço muito aqui ao prefeito que, dentro das possibilidades, veja essa questão, porque de fato quem ganha é o povo. A gente pede aqui porque o povo pede para a gente. E no mais, só agradecer e desejar a todos um ótimo ano. Realmente a gente tem tido, graças a Deus, vamos ter durante os longos 4 anos muita harmonia, isso é muito importante. A discussão faz parte, isso é só uma discussão. Muito obrigado, boa tarde. Muito bem, vereador, parabéns pela fala. E passa a palavra ao vereador Nildo. Você tem até 15 minutos, fique à vontade. Senhor presidente, eu já fiz uso na minha fala do primeiro expediente, eu vou passar a palavra para o meu amigo Natan. Muito bem, vereador. Vereador Natan, você tem até 15 minutos, fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde ao pessoal que nos assiste de casa, do plenário aí. Sejam muito bem-vindos. Bom, minhas falas são muito poucas. Quero primeiramente começar agradecendo a Deus por mais um dia, mais uma sessão. Quero aqui dizer que o ano está se acabando. Graças a Deus as coisas têm andado, a gente tem visto. A gente tem visto que a coisa tem andado. Depositamos confiança em uma pessoa que hoje a gente tem visto que tem feito a diferença em Santa Cruz da Baixa Verde, a doutor Ismael, que tem feito uma boa gestão, junto com a equipe também, porque tem que se dar o mérito também à equipe, que tem feito esse serviço excelente em Santa Cruz da Baixa Verde e em Jatiúca. Lembro como hoje a gente pegou o município da forma que pegamos, sem máquina, sem até dinheiro nos caixas da prefeitura, mas esse ano tem sido, por conta disso, esse ano tem sido um ano bem difícil, principalmente para a gestão, mas mediante a isso o prefeito tem corrido atrás e tem feito com pouco muita coisa aqui dentro de Santa Cruz. Vemos que pegamos um município, eu estava pensando aqui nesse instante, a gente está com 350 e poucos dias de mandato. Todos aqui têm feito um excelente serviço, um excelente trabalho, têm cobrado, têm trazido requerimento e projetos para essa casa. Todos nós temos pensado no futuro e no bem-estar da população de Santa Cruz e de Jatiúca. Quero aqui reforçar meu compromisso para 2026 com a população e parabenizar também a minha amiga Kete. Ontem, esteve lá no Recife e foi buscar uma viatura para as mulheres daqui, né? Meus parabéns. Meus parabéns. A governadora é topada. Meus parabéns, Kete. Assim como os nobres vereadores falaram, a gente está tendo uma união muito grande aqui entre a gente, todos os vereadores se respeitando a toda reunião, isso é muito importante. E que o ano de 2026 também continue dessa forma. E que o ano de 2026 traga muitas ações e conquistas também para Santa Cruz e Jatiúca. Meu muito obrigado e minhas palavras essas. Muito bem, vereador, parabéns pelas falas. E passa a palavra para a vereadora Kete. Você tem até 15 minutos, fique à vontade. Obrigada, senhor presidente.
Eu agradeço a Deus por esse momento, né? A última sessão ordinária do ano de 2025, então a Ele toda a honra e toda a glória. Queria saudar aos nossos nobres colegas vereadores e vereadoras, em nome de Vossa Excelência, saudar Kelaine, em nome da minha filha Kathleen. Eu saúdo a todos que estão na plenária. Valcilene, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo, né, nos presentear aqui com sua presença. Ao público que nos assiste em casa também. Senhor presidente, esses dias eu estive observando o trabalho dos operadores de máquinas em nossa cidade e digo que fazem com amor e com excelência, retirando os entulhos e sempre atentos a ouvir a população e atendê-los com amor e carinho. Parabenizo ao diretor de transportes, também Zé Capela, pelo belíssimo trabalho que vem fazendo em nosso município. A chegada dos carros, dos 5 carros, foi um marco histórico na nossa cidade. Todos nós sabemos da necessidade, né? Como estava o nosso município. Sobre o evento que teve do Selo Unicef também, parabenizo toda a equipe, né, por esse fórum, por esse momento que traga frutos e melhorias de vida às nossas crianças e adolescentes que vivem em estado de vulnerabilidade. Cuidar das nossas crianças é obrigatoriedade e devemos protegê-las a qualquer custo. A Secretaria da Mulher, né, junto à Secretaria de Esportes, realizou, né, nesse último fim de semana, o Jogo das Torcidas, uma mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. Né? E como é lindo ver os homens abraçando essa causa, porque quem tem que lutar por essa causa são os homens mesmo, porque quem são vítimas são nós mulheres. Então eu acredito que um homem de verdade, né? O homem, ele não bate em uma mulher. Essa lei, eu sempre digo que ela não foi feita para o homem. Ela não foi feita para o homem, porque o homem que tem consciência, ele não agride uma mulher. Parabenizar também, como já parabenizaram, pelo carro, né? Como diz Natan aí, a viatura que vai socorrer as mulheres aí. É mais um marco histórico para o nosso município, né? A chegada desse carro, né, que vai atender as mulheres em estado de vulnerabilidade. Não estou aqui fazendo campanha, mas Raquel Lira, ela é uma mulher admirável, né? Ela vem deixando marcos históricos aqui no nosso estado de Pernambuco e, com certeza, a sua chegada como governadora alavancou muito, né, o bem-estar da sociedade e das mulheres no nosso estado. Então, meus parabéns a Raquel Lira por esse belíssimo trabalho e o olhar que ela tem voltado a toda a população do nosso estado de Pernambuco, e agradecer também a Luciano Duque, né, por estar ali na Câmara também, lutando por essas emendas e ajudando a nossa população. Queria deixar aqui um versículo bíblico para vocês, que se encontra em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Poderoso, Deus Pai, Príncipe da Paz. Que este presente maravilhoso é esse que Deus nos deu. Nos deu o seu Filho amado. Nós não merecíamos, mas o seu amor por nós foi tão grande que ele se fez filho. E o nosso Salvador veio ao mundo, e é por ele, por Jesus Cristo, o meu amor maior, que obtemos a salvação. Deixo também para vocês aqui uma mensagem de agradecimento, né? Esse ano de 2025 foi de muito trabalho, desafios e também de grandes conquistas para o nosso município. Agradeço a todos que caminharam conosco, a equipe, os colegas de trabalho, os servidores desta casa e principalmente a nossa população, que confia no nosso compromisso diário. O trabalho não para. Continuemos firmes com nossa responsabilidade, diálogo, dedicação, buscando o melhor para a nossa comunidade. Então, desejo a todos um Feliz Natal
um ano novo de paz, saúde e união. Que Deus abençoe o restante desse ano e prepare um 2026 ainda mais próspero e abençoado e cheio de oportunidades. Que Ele continue guiando o nosso caminho e fortalecendo o nosso compromisso com o povo. Muito obrigada a Deus e que Ele nos abençoe a todo momento. Obrigada, senhor presidente. Sem mais para o momento, eu encerro minhas palavras. Muito bem, vereadora. Parabéns pela fala. Né? E para encerrar, né, essa última sessão ordinária. Pois não. Eu acabei de ficar sabendo aqui que Dona Inês, a mãe de Célia, faleceu, não sei porquê, e já deixar toda a família aqui, meus sentimentos. Como eu estava falando, né? A pena, né, ter recebido essa notícia triste, mas faz parte da vida do ser humano. E como sempre faço, quero primeiro iniciar minha fala agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais esse momento, né, nas nossas vidas, na minha vida. Graças a Deus, gozando de paz, saúde, que é o mais importante. E esse ano, principalmente, eu tenho muito que agradecer a Deus. Né? Essa semana fiz o meu novo PSA, graças a Deus, foi um resultado muito bom, né? E agora é só continuar vigiando, fazendo exames, mas já estou 99% curado e isso eu tenho que agradecer a cada dia a meu bom Deus. E continuando aqui, quero parabenizar, né, primeiro, né, quero parabenizar, como já fizeram aqui, a Secretaria da Mulher pela luta aí contra a violência, né, as campanhas, incluindo aí a Secretaria de Esporte também, que se engajaram nessa luta. Quero parabenizar pela aquisição, né, de mais um veículo aqui para o nosso município, para a Secretaria da Mulher. O evento também que a Secretaria da Mulher fez junto com a Secretaria do Esporte foi um sucesso, né, o primeiro ano que houve um torneio das torcidas, né, onde podemos levar as 4 maiores torcidas aqui do nosso município, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, a formarem time. Deu tanta gente que cada time teve que dividir em 2 equipes, mas que foi um sucesso durante 3 dias, né? O último dia foi no sábado e a secretária não falou aqui, mas o meu time, o São Paulo, foi campeão, viu? Ele é palmeirense, mas o São Paulo foi quem foi campeão. E aí foi muita comemoração e o mais interessante, né? Todo mundo junto, todas as torcidas unidos, e é disso para melhor, né? Tanto na Secretaria da Mulher como na Secretaria do Esporte. Tem boas perspectivas para o próximo ano. Deus quiser, vai ser muito melhor ainda. E também, pegando aqui minha onda de parabenizar, quero parabenizar também o gestor, né? Primeiro, por ele vir mantendo o pagamento dos funcionários em dias, e além disso, está, graças a Deus, pagando também os débitos deixados pela gestão anterior, né? E isso eu elogio ele, parabenizo, porque é a primeira vez no município que um gestor paga débitos da gestão anterior, né? E sem os funcionários também botarem na justiça. Então isso é muito bom. Foi pago já os aposentados no mês de dezembro de 2024, já foi quitado, foi parcelado os funcionários da Secretaria de Administração, e ele está pagando parcelado, em breve quitará. E ontem, graças a Deus, ele conseguiu pagar o texto de férias da educação referente a 2024. Então, mais uma dívida da gestão anterior que ele vem conseguindo pagar. Então, isso é motivo de elogios, né? E eu só tenho a agradecer ao gestor. Também quero parabenizar, primeiro, segundo, pela ornamentação da nossa praça, da nossa cidade, né? Trazendo o brilho no olhar dos santacruzenses, e ter orgulho de passar o Natal aqui, de sair na praça com a família, de tirar fotos, que a gente só via isso em outras cidades, mas que hoje os santacruzenses estão tendo esse privilégio de estar vivenciando aqui em nosso município, né? Então, quero parabenizar o prefeito, assim também como a primeira-dama, que vi várias vezes ela à frente, né? Na verdade, foi um projeto dela, que
Ela tomou a frente e está dando conta do recado. Tivemos aí no último domingo a abertura. Agradecer também toda a população que participou, que a praça ficou pequena, né, para o tanto de gente que participaram naquele momento. E isso engrandece a nossa cultura, engrandece a vaidade da nossa população. Então isso é muito importante, né? Isso sim é governar para o povo, né? Vendo a necessidade e tentando resolver. Tivemos também a entrega de 5 veículos, como já foi falado, mais um ônibus do TFD, agora mais um carro para a Secretaria da Mulher. Quero agradecer também a secretária Kátia, a nossa governadora Raquel Lira, que está tendo um olhar diferenciado, não só para Pernambuco, mas também para Santa Cruz da Faixa Verde. Então isso é muito importante, né? Porque são coisas assim que vai melhorando a vida de cada cidadão. Hoje a gente já está vendo várias pessoas indo para Arco Verde, Garanhuns, Caruaru, Petrolina, ou seja, utilizando os veículos novos da prefeitura, trazendo uma melhor comodidade e uma melhor tranquilidade para a população. Então isso é motivo da gente estar também parabenizando o esforço. E como falei, no dia da entrega dos veículos, isso tudo vem acontecendo graças também, que não podemos deixar de esquecer, à credibilidade do nosso grupo político. Isso é muito importante. Quando você tem credibilidade, as portas se abrem. E é isso que está acontecendo, né? A gente também tem que levar em consideração o grupo, como o doutor Tasso Bezerra, Zé Bezerra, enfim, todos que fazem parte do grupo, que estão correndo atrás. E, ao mesmo tempo, quero parabenizar também todos os diretores, secretários do nosso município, que a gente vê o empenho de cada um em querer fazer a coisa certa, fazer a coisa acontecer. Então, isso é muito importante. E encerrando aí essa fala do Executivo, quero trazer também meus parabéns aqui para dentro da nossa casa, a nossa Câmara Municipal, que pela primeira vez na história conseguimos esse certificado de diamante, excelência em transparência. E isso, como eu já falei, não é um mérito do presidente, é um mérito coletivo, é um mérito de toda a equipe. E quero parabenizar também e agradecer a todos os funcionários que trabalham aqui, juntamente com todos os nobres colegas vereadores, que cada um tem também um pouquinho dessa vitória. É uma vitória nossa e o nome da Câmara de Santa Cruz é quem está em destaque. Não é o nome do presidente, é da Câmara. Então eu quero agradecer e dizer que para a gente conseguir um sucesso, chegar no sucesso, a gente precisa ter uma equipe competente, porque a capacidade sempre faz a diferença. E é isso que está acontecendo, não só no setor interno, no setor da contabilidade, no setor da tesouraria, como também no plenário da Câmara. Então, eu quero parabenizar e dividir essa alegria com todos vocês e, desde já, desejar um Feliz Natal a todos Santa Cruzenses, nobres colegas vereadores, que ao longo desse ano tivemos aqui 20 reuniões ordinárias, várias reuniões extraordinárias, e passamos a conviver e a conhecer cada um, né? E isso é bom. Estamos nos tornando uma família, isso é muito bom, o respeito sempre prevalecendo, e como eu falei lá atrás, a transparência e a democracia serão sempre os principais pilares da nossa administração, do nosso convívio aqui, e com certeza será até o final. Então, que todos tenham uma ótima tarde, que todos tenham Deus no coração. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.